Olá, turminha do quinto ano B. Vamos fazer aqui a nossa correção da nossa atividade do nosso estudo em casa de matemática. Atividade hoje número 15, sobre planificação de figuras tridimensionais, poliedros e corpos redondos. Esse assunto vai estar na próxima avaliação, então é bom entender. Quem tiver dúvida, perguntar, socializar no grupo. De repente a dúvida do colega pode ser a sua, certo? Então a hora de tirar as dúvidas é durante as atividades, não se acanhe de perguntar. Então vamos aqui a questão. A atividade essa está sendo realizada hoje, 18 de agosto de 2020. Se organize, faça o cabeçalho, coloque o número da atividade, data que está sendo realizada. Vamos relaxar não. Tem gente que tá relaxando aí no cabeçalho, não bota mais data, não bota mais nome da professora, não bota mais nome de aluno. Então vamos se organizar, tá bom? Como eu disse, essas atividades elas vão para um portfólio. Não são todas, mas a direção escolhe algumas. Então vamos organizar. Vamos lá. Questão 1 diz o seguinte: a professora de matemática de Aline trouxe para a aula a seguinte planificação. Então, é essa planificação aqui, ó. Que sólido geométrico, que poliedro será que nós temos? Então, ele trouxe um comentário, eu gostei bastante desse comentário. Ele diz, ó, a partir dessa planificação, a figura geométrica tridimensional que podemos obter é uma pirâmide. Ele já respondeu, né? Por que uma pirâmide? Então, você vai olhar aqui, ó, as figuras que você tem, certo? As figuras que você tem, ó, triângulos, né? Nas faces laterais. Então, se são triângulos nas faces laterais, isso é uma característica da pirâmide. E a figura que você vê na base? Por coincidência, também é um triângulo. Então, trata-se de uma pirâmide de base triangular. Se aqui fosse uma base quadrada e as laterais fossem 4 triângulos, tratava-se de uma pirâmide de base quadrangular. Então, a dica que ele trouxe, gente, eu achei preciosa, gostei bastante. Ele deu dicas que servem tanto para essa planificação como para outros. Então, fiquem atentos, porque cai na próxima prova de matemática planificação, certo? De figuras tridimensionais. Pode ser poliedros, somente partes planas, como é o caso da pirâmide, e também pode ser sólido geométrico do grupo dos corpos redondos, que é o cilindro, o cone, né? E ainda a esfera. Vamos aqui, ó, a dica que ele trouxe. Começamos por identificar as figuras planas que formam a figura geométrica tridimensional. No caso, observamos que a figura tridimensional é composta por triângulos. Uma dica para não errar questões que envolvam planificação é conhecer bem as características dos poliedros, cubo, paralelepípedo, pirâmide e prisma. E dos corpos redondos, cone, esfera, cilindro. Na questão, a planificação da figura não apresenta superfície curvas, descartando a possibilidade de ser um corpo redondo. Podemos destacar o triângulo central como base da figura tridimensional. As faces triangulares restantes determinam que a figura obtida é uma pirâmide. Então, pronto, como aquilo que eu já falei, né? Ó. Característica das pirâmides, gente, as faces laterais sempre são triângulos. Característica dos prismas: as faces laterais sempre são retângulos, né? Característica do cubo: todas as faces são quadrados. Característica do paralelepípedo: você vai ter nas faces retângulos e provavelmente 2 quadrados. Então, essas são as dicas para você não se confundir nas planificações. Continuando, questão 2. Observe a pirâmide abaixo. Uma possível planificação dessa pirâmide é
Ó, gente, então aqui você observa essa pirâmide. Você já tá vendo aqui, ó, nas laterais, somente triângulos. E na base a gente pode observar um quadrado. Então, você vai procurar uma planificação com essas características. Aqui você já tá de cara, né, ó. De cara, você vai ter que ter um quadrado na base e 4 triângulos. Porque se são quadrados, tem que ter 4 triângulos. Então, aqui de cara, o item A obedece à planificação dessa pirâmide, ó. Figura da base, quadrado, ok, com 4 triângulos às laterais. Então, essa é a correta, certo? Isso aqui ele ainda trouxe para lhe confundir, né? Mas se você for contar, ó, 1, 2, 3. Só tem 3 triângulos. Tem que ser 4 porque a base é quadrada. Aqui também ele trouxe para lhe confundir, ó. 1, 2, 3, 4. Mas desse formato que tá, não dá para você fechar a pirâmide. Então não é a planificação dela, por quê? Porque tinha que ter uma parte aqui, tinha que ter uma parte aqui, e não lá. Desse jeito aí você não monta a caixinha, se você fosse montar, ok? E essa daqui foi descartada de cara, porque aqui, ó, você só vê triângulos, você não vê nenhuma das faces quadradas. Vamos à questão 3. José comprou caixas para embalar as caixinhas de som da sua loja de eletrônico. Na imagem está a planificação dessas caixas. Então, ó, qual será a figura geométrica tridimensional que José obterá a partir dessa planificação? Então, gente, aqui, ó, a característica do cilindro, né? Um retângulo com 2 círculos. Esses círculos poderia ser um aqui, o outro aqui, um aqui, o outro aqui, mas tem que ter um de um lado, outro de outro, exatamente para um ser o fundo e outro a tampa do cilindro. E esse retângulo aqui, quando você enrolar, ele vai dar exatamente o corpo do cilindro, certo? Então, a resposta correta aqui é item B, cilindro. Essa foi a correção da nossa atividade 15 de hoje. Espero que todos tenham entendido. Em caso de dúvida, pode mandar mensagem que a tia tenta esclarecer. Um abraço.